E aí, amantes do terror e dos mistérios, já sentiram que seu bairro esconde segredos que nunca deveriam ser descobertos? Por trás de portas fechadas e janelas entreabertas, será que existem verdades tão antigas quanto o próprio medo? Hoje, vamos nos aventurar na Rua 13, onde o silêncio não é paz, é um aviso. Preparem-se para ouvir relatos reais e perturbadores que vão mudar a forma como vocês veem seus vizinhos, porque às vezes, o maior perigo mora ao lado. Poucos conhecem a história da Rua 13, um lugar comum à primeira vista, mas que guarda acontecimentos que desafiam a compreensão. Casas onde ecos de vozes antigas ainda sussurram, luzes piscam sem explicação e portas se abrem sozinhas. Hoje vamos quebrar o silêncio dessa rua amaldiçoada e desvendar os horrores que ela tenta esconder. O Lucas sempre sonhou em ter a própria casa. Quando encontrou um casarinha na Rua 13, o preço baixo pareceu um presente. Os primeiros dias foram perfeitos. Silêncio, privacidade, vizinhos discretos. Mas à noite, o silêncio parecia denso demais, como se escondesse algo. Numa madrugada, ele ouviu pela primeira vez um sussurro vindo da casa ao lado. A princípio, achou que era imaginação, talvez o vento. Mas noite após noite, os sons continuaram. Às vezes, eram palavras soltas. Outras vezes, risadas de criança, seguidas de um silêncio repentino, tipo quando a mãe dá uma bronca. Decidido a acabar com a dúvida, Lucas foi até a casa do vizinho. Bateu. Nenhuma resposta. Procurou informações com vizinhos mais antigos e recebeu apenas olhares desconfortáveis. Até que uma senhora, a contragosto, lhe disse: aquela casa estava vazia há mais de 5 anos. A última moradora, uma jovem chamada Camila, havia desaparecido misteriosamente. O corpo nunca foi encontrado. O medo se instalou. De volta para casa, Lucas tentou ignorar. Janelas fechadas, portas trancadas, música alta para abafar o som. Mas naquela noite, os sussurros não vieram da casa ao lado. Ecoaram, dentro da sua própria casa. Ele seguiu o som, passo a passo, sentindo um suor frio escorrer. Ao chegar na sala, viu a poltrona balançando suavemente, sozinha. No ar, a voz que antes sussurrava, agora parecia clara. Me encontre. Alguns dias depois, outra história veio à tona. A Mariana, uma jovem fotógrafa, morava 3 casas depois da do Lucas. E ela também notou coisas estranhas. Toda noite, às 3 horas em ponto, a luz da casa 113 acendia. Sempre a mesma janela, sempre o mesmo cômodo. Intrigada, ela começou a observar. Através das lentes da câmera, viu uma figura, imóvel, de costas, como se esperasse por algo. A Mariana tentou ignorar, mas a imagem da figura a atormentava. Quem ficaria parado daquele jeito, noite após noite? Decidiu chamar a polícia. Quando os policiais entraram na casa, a surpresa foi imediata. A casa estava completamente vazia, sem móveis, sem nenhuma ligação elétrica funcionando. As autoridades atribuíram a falhas elétricas antigas, mas a Mariana sabia o que tinha visto. E naquela mesma noite, enquanto revisava as fotos, notou algo estranho. Em cada imagem, a figura estava um pouco mais perto da janela. Apavorada, correu para fechar as cortinas. Mas antes que pudesse puxá-las, viu, através do vidro, a silhueta, parada na calçada, olhando diretamente para ela. Desde aquela noite, a Mariana nunca mais fotografou à noite. E a casa 113 continua abandonada até hoje. Mas quem passa por lá jura que ainda vê, de canto de olho, uma luz acesa no quarto do andar de cima. A história mais perturbadora veio da dona Alice, uma senhora que morou na Rua 13 por mais de 40 anos. Sempre foi cética em relação a histórias de fantasmas, até os acontecimentos começarem em sua própria casa. Começou sutilmente. A porta da frente rangia durante a noite. Depois, começou a se abrir sozinha, precisamente às 3 da manhã. Dona Alice reforçou a porta. Fechaduras, correntes,
até uma barra de ferro. Mas toda manhã, sem falhar, encontrava a porta entreaberta. Preocupada, instalou uma câmera improvisada, tipo aquelas de segurança que a gente compra na Santa Ifigênia. O que ela capturou naquela noite lhe gelou o sangue. A porta não foi empurrada pelo vento. Ela se destrancou sozinha, com um clique seco. E então, pegadas de barro apareceram no chão de madeira, como se alguém tivesse entrado e desaparecido. Na noite seguinte, ela decidiu ficar acordada. Quando o relógio bateu 3 horas, a porta rangeu suavemente. E na penumbra, ela viu, com o coração disparado, a silhueta de uma pessoa caminhando pelo corredor em direção ao seu quarto. Paralisada de medo, observou a sombra parar ao lado de sua cama. Sentiu um frio profundo, mas quando acendeu a luz, não havia ninguém lá. Dona Alice se mudou algumas semanas depois. Sua antiga casa ainda está lá, com a porta da frente, sempre entreaberta, como se esperasse pelo próximo morador. Som de fechadura abrindo lentamente. Na Rua 13, o que não é dito pesa mais que qualquer palavra. O que foi esquecido ainda caminha por suas calçadas, sussurra pelas janelas, observa pelas portas entreabertas. Você realmente conhece seus vizinhos? Ou será que o próximo som no meio da noite vai ser um convite para nunca mais voltar? Se essas histórias te deram arrepios, deixa um comentário, curte o vídeo e se inscreve para mais histórias de terror reais. Até o próximo susto!